Esse início de trabalho eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho ele é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Tem que ter paciência, porque depois vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Manhã de Ressurreição. É muito importante porque quando se fala de manhã de ressurreição, sempre surge na alma de cada um uma campina cheia de flores, um riacho murmurante. Então, dentro de cada um sempre tem essa referência de uma coisa agradável, de um processo que foi superado e tornou-se agradável. E depois nós tínhamos que também sermos cuidadosos, porque nós sabemos assim que dificilmente uma pessoa é criteriosa com os ensinos que o Criador nos possibilitou, porque todos os ensinos trazidos pelos velhos profetas, pelos enviados, pelo Filho de Deus, são auxílios, são orientações, são determinações, maneira que nós precisaríamos de compreender para caminharmos em cima dos ensinos. Essa é uma observação que nós precisaríamos de ter. Depois, se aquele tem vontade de ter um aprofundamento, precisamos de entender assim, que toda época os ensinos foram retalhados atrás dos muros dos conventos. Tiraram daquilo que eles não entendiam e não sabiam explicar. Mas tínhamos que ter uma paciência conosco de lembrar que um ensino ele vem numa condição acima. Então o trabalho é individual do elemento do ser humano fazer um esforço para compreender aquelas informações que foram trazidas. Então tiraram das informações. E depois nós sabemos que com o surgimento das igrejas, então foi feito um trabalho de que a igreja tornou-se um meio para o caminho até o Criador. Tínhamos que lembrar que o Criador não criou nenhuma igreja. O espírito humano não precisa da igreja para que ele volte para a pátria do espírito. Então, essa naturalidade é que nós tínhamos que ter dentro de nós, porque tem muitas referências bem simples e bem importantes que nos possibilita ver que o caminho é individual e que nós não teríamos a naturalidade para ver que um procedimento que é um esforço pessoal que a pessoa vai desenvolvendo. Quando a pessoa aprende a oração, porque a oração que nós conhecemos e que Jesus trouxe foi somente o Pai Nosso. Então, quando tem um aprofundamento na oração, tem também a possibilidade de ter uma aproximação do Criador. As igrejas tiraram esse trabalho e o indolente espírito humano foi aceitando por conveniência, porque achando assim que pagando, então o outro pode fazer uma oração e aquele acha que será beneficiado. O comodismo. Então o espírito humano tem dentro dele o comodismo, a maneira que existe para que continue dormindo. Então toda a época da nossa existência nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir verificando o procedimento que eu estou tendo. E esse procedimento a pessoa tem que lembrar que ele que vai fazer um trabalho para ele. Não tem como outra pessoa fazer um trabalho para mim. No caso da oração, fica bem fácil assim da gente entender que quando uma pessoa faz um pedido para o outro, não quer dizer que o outro vai receber, porque nós sabemos assim dos propósitos. Nas coisas simples da vida, nós vamos confirmando assim. A pessoa prepara um alimento, oferece para o outro,
e o outro fala que daquele jeito que o alimento foi preparado, ele não gosta. Quer dizer que aquele que preparou, aquele que deveria receber, não recebe. A oração é igual. Quer dizer que nós tínhamos que nos encontrarmos numa condição de valorizar os ensinos e de saber assim que na nossa caminhada da vida nós vamos confirmando que o caminho é sempre individual. Na moradia, aqueles filhos saem da moradia, aquele conhecido muda de localidade, e assim nós vamos confirmando que toda época o caminho é sempre individual e que é o elemento que tem que fazer esforço para ele mesmo compreender a vida. Essa é uma maneira natural que nós precisaríamos de ter conosco. Todo um trabalho que é feito é para dentro de nós. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, o esforço é individual. E esse esforço nós precisaríamos de entender assim, que não é um esforço físico, é um esforço que a pessoa vai desenvolvendo dentro dela e percebendo o alinhamento que ela precisa, a organização que ela tem que ter para ela mesma. Quer dizer que essa organização é dentro, porque normalmente nós trabalhamos com os pensamentos. Então, aquela conveniência, o outro vai fazer uma oração, eu vou remunerá-lo, quer dizer que com os pensamentos, com o sentimento, com a intuição, eu teria que estar vendo que não tem coerência desse outro fazer um esforço. No caso de uma criança pequena, aqueles tutores ainda têm uma ascensão sobre aquela criança. Então, o procedimento daqueles tutores tem possibilidade da criança ser beneficiada, mas outro adulto é muito trabalhoso, porque nós é que dificultamos as energias boas virem em nosso favor. Porque uma oração é assim, é energia boa que vem em nosso favor. Aquela condição importante que o adulto possibilita para a criança. E a criança equilibra. Quer dizer que o adulto possibilitou uma energia mais qualificada e a criança aceita e a criança equilibra. Para outro adulto, é o mesmo procedimento. A melhora de uma energia. Tem muitas maneiras para a saúde, para o saber, para a pessoa equilibrar-se, nortear-se. O equilíbrio quer dizer assim, a pessoa agora tem um propósito. Esse propósito é ela que tem que desenvolver. Manhã de ressurreição. Então, através dos milênios, com o surgimento das igrejas, foi retirado os ensinos que eles não entendiam e foi deixado para o povo o que convém. Depois nós sabemos assim que no começo a condição de ter mais adeptos, mais fiéis. Depois inventaram assim que aqueles que trabalham naquelas igrejas são servos do Criador. Nós aceitamos, não verificamos se aquilo que foi transmitido tem uma coerência e se aquele ensino que agora está sendo transmitido tem algo de importante para a minha vida interna. Porque a nossa vida, nós vamos caminhando pela criação e vamos observando que a vida externa, ela é relativa. Fica bem fácil assim da gente ir observando no caso do trabalho. A pessoa trabalha numa empresa um período, depois sai, vai trabalhar em outra empresa. E assim, durante a vida, muitos e muitos trabalham em muitas empresas. Os poucos que trabalham numa empresa décadas são poucos. Então, quer dizer que na vida externa, nós vamos confirmando que as coisas são relativas. Mas dentro de cada um de nós, aquela condição é verdadeira. A maneira que eu comportei, a maneira que eu recebi um comportamento, a maneira como eu andei analisando sobre a minha vida.
Então, na nossa vida, esse é o trabalho que nós precisaríamos de ter para nós mesmos e ir trabalhando. Depois nós sabemos assim que o ensino que o Filho de Deus trouxe para os seres humanos são ensinos que possibilita que voltemos para a pátria do Espírito. Por isso que tem uma referência bem importante que fala assim, que ninguém vai ao Pai a não ser através do Filho de Deus, através de Jesus. Quer dizer que ele fala através de mim. Quer dizer que os ensinos entram nessa condição assim, da pessoa poder ter um equilíbrio, mas precisa de fazer o trabalho dos ensinos que nos são ministrados. Quer dizer que a pessoa é que tem que ser muito cuidadosa, ela é que tem que fazer uma referência e que nós tínhamos que ter uma naturalidade dentro de nós de saber assim que um outro não tem a condição de tirar uma transgressão que eu cometi. Mas aquele que recebeu a transgressão tem a possibilidade de amenizar o meu relacionamento com ele de uma forma que haja uma compreensão. Mas um terceiro que não está envolvido não tem essa capacidade, esta condição. Por isso que tem um ensino bem importante que fala que aquilo que a pessoa plantou é aquilo que ela vai colher. Quer dizer que se ela plantou numa condição de um ato físico com o seu semelhante, é na condição de um ato físico que ela vai ter que colher. Se ela plantou nos pensamentos, muitas vezes nós podemos observar que o pensamento realiza quase que imediatamente em muitos casos. E a pessoa vê assim que num período recente ela plantou aquele comportamento que ela está recebendo com o tipo dos pensamentos que ela gerou. Tem pensamentos que nós sabemos assim que a pessoa gasta décadas e muitas vezes ela esqueceu que numa década anterior foi ela que plantou aquele tipo que ela agora está colhendo. Então a bondade do Criador é esta condição, possibilitando assim que nós venhamos a ter uma naturalidade conosco, separando a nossa vida externa da nossa vida interior, não permitindo que muitas coisas da vida externa que não nos diz respeito entre dentro de nós. E fica fácil assim da gente fazer uma avaliação que entra dentro de nós é quando relatamos algo que nós ouvimos, que nem temos a condição de verificar se aquilo que ouvimos tem um fundo de verdade. Mas nós propagamos aquilo que nós ouvimos e nós colocamos uma entonação de acordo ou contra aquilo que nós ouvimos. Essa separação nós precisamos de ter para caminharmos mais facilmente em direção aos ensinos, trazendo os ensinos de uma maneira que a nossa vibração fique de acordo com aquilo que nós precisamos. Quer dizer que aquilo que vai nos possibilitar uma condição de harmonia dentro de nós. Compreender a fase da vida em que nós nos encontramos. Manhã de ressurreição. Então, toda época, nós sabemos assim que tem ventos fortes. E também nós sabemos assim que esses ventos mexem conosco e nós temos que lembrar assim que na matéria fina também tem a condição daqueles que já morreram e que se encontram na matéria fina. Então, aquela condição bem importante de receber os auxílios do Criador é possibilitando assim que nós tenhamos a condição de passar por esse ambiente de matéria fina denso. Porque a referência que falam assim, que morreu e vai para o céu nós tínhamos que lembrar assim, que é o paraíso. E que para a pessoa ir para o paraíso, ela não pode ter máculas. Quer dizer que ela tem que ter tido, durante a sua peregrinação pela criação,
uma compreensão e o esforço de assimilar os ensinos, essa é uma verdade. Se não assimilou os ensinos, não tem como a pessoa voltar para o paraíso. Então, de uma forma geral, nós podemos observar na família. Porque na moradia é bem interessante. Os costumes que existem numa moradia, quando nós vamos na moradia do conhecido, os costumes são os mesmos. Não tem diferença. Então, o jeito que nós comportamos, esse é o jeito que todos comportam. Quer dizer que para um elemento receber os auxílios do Criador, ele tem que esforçar-se e tornar-se diferente daquilo que ele conhece, das vivências que ele tem e dos conhecidos, ele tem que ser diferente. E nós sabemos que existe diferença, porque a consideração, por exemplo, é diferente de uma pessoa para outra. Não está relacionado ao cargo em que a pessoa tem, do trabalho que ela executa, da maneira que ela sobrevive daquele trabalho. Está conforme ela irradia. Então, muitas vezes, aquele que tem um grau naquela empresa, do jeito que ele trabalha, então ele tem um respeito. Ele é respeitado, mas ele não gerou esta condição de ser respeitado longe. Então, ele é respeitado quando ele se aproxima, então eles dedicam a ele todo um respeito. Mas na ausência, ele não recebe esse respeito. Então, nós tínhamos que observar assim: o respeito precisa de continuar onde nós nos encontramos. E quando nós não estamos naquele lugar, também continuarmos sendo respeitado, sendo valorizado. Então esse é um procedimento de irradiação. E a pessoa só consegue assim quando ela também aprofunda nos ensinos. Quer dizer que muda a sua irradiação. Isso fica bem fácil assim da gente observar quando uma mãe muitas vezes não tem costume bom. Os filhos dirigem a ela de maneira pejorativa, porque o jeito que ela está comportando, ela não irradia aquela consideração. Então nós tínhamos que lembrar assim: para nós continuarmos sendo considerados, precisamos de irradiar de acordo. E essa força que nós precisamos de ter, o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Porque quando a pessoa estuda o livro e procura compreender as informações, as instruções e as advertências que encontra-se nesse livro, ela muda a sua frequência. Então, toda época, tínhamos que lembrar assim: melhorarmos. E a melhora nós sabemos que é individual e fica bem fácil assim. Uma criança pequena, quando ela vai recebendo orientações que possibilitam a ela um equilíbrio durante a sua vida, ela é mais fácil de ser tratada no período seguinte de amadurecido, porque existe dentro dela uma consideração também para com os seus semelhantes. Então o esforço é individual. E lembrando assim, que devido ao fato que na própria moradia, os elementos daquela moradia vão mudando de cidades, mudando de localidade, de trabalho. Então, na sequência dos anos, o contato entre eles é diminuído. Quer dizer que aquele que está fazendo um trabalho dentro dele, ele vai confirmando assim, que a sua esperança é dentro dele. E a esperança tem que ter sempre o auxílio dos ensinos. Então, a verificação das informações que foram trazidas pelos velhos profetas e pelo Filho de Deus e agora pelo Filho do Homem, essa é uma naturalidade. E depois tem uma referência bem importante que no final dos tempos surgirão falsos profetas. Isso é uma confirmação, mas que aquele que vem trazendo o livro Na Luz da Verdade também surgirá nessa mesma época.
cabe a cada um ir observando a diferença que existe. Quer dizer que aquela referência das virgens, que uma se encontrava dormindo, a outra se encontrava sem a lâmpada, a outra sem a maneira de acender a lâmpada, quer dizer que é nosso trabalho de ir verificando onde tem as informações corretas. Quer dizer que a pessoa é que tem que fazer esse trabalho com ela mesma, de ir verificando o procedimento que ela precisa de ter. Porque nós sabemos, porque para todas as coisas nós sabemos, nós temos o começo do certo e o começo do errado. Fica bem fácil assim de observarmos toda a época da nossa existência. E aqueles que já tiveram um relacionamento com criancinhas, nós sabemos que a criancinha sabe o que ela quer. Aquele maior também sabe o que ele quer. E fica bem interessante assim, porque aquele maior precisa de algo para suas vestes, então o pai ou a mãe não está podendo acompanhá-lo, outra pessoa acompanha e a outra pessoa dá a sugestão. Então, quando isso vai repetir novamente, então aqueles tutores avisam para aquele que deu a sugestão anterior e aquela criança aceitou. Agora os tutores orientam que não adianta dar sugestão, porque ele aceita, mas depois ele não usa. Essa é uma naturalidade que nós precisaríamos de entender, que nós temos aquilo que nós queremos para os ensinos. Então Lúcifer conseguiu fazer com que o raciocínio tivesse o predomínio. Então o raciocínio entra naquela condição assim de valorizar as coisas externas. Então nós tínhamos que trabalhar de ir verificando as coisas que servem para a nossa vida interior. Então aquilo que nós queremos, no caso daquele jovem em formação, ele sabe o que ele quer. Mas aquele que está dando a orientação sabe também que aquilo que ele está orientando fica melhor para ser visto, porque ali está sendo feito algo para a vida de matéria grosseira. Mas aquele mais novo não entende assim. Entende que ele que teria que ter o posicionamento. Então, toda época, nós temos que fazer esse trabalho conosco, de ir observando como é que eu me encontro durante a minha caminhada para a vida. E que eu tenho que ter esta paciência de lembrar assim, que a igreja não é o meio para nós chegarmos até o Criador. O Criador trouxe os ensinos sem as igrejas. E o elemento, o espírito humano, tem que lembrar que tem um ensino muito importante que fala assim, que quando a pessoa está querendo algo, ela tem que fechar a porta do seu quarto. Quer dizer que é dentro de nós, no silêncio, é que nós vamos verificando o que eu preciso para a minha vida. Então, essa naturalidade é que nós tínhamos que ter. Então, o complemento de todos os ensinos, o espírito humano precisa de ter, para em momentos difíceis, ele lembrar assim, que aquela fala que foi trazida pelos ensinos, agora ele se encontra naquela condição de usá-la, de utilizá-la, para que ele tenha o fortalecimento que vai possibilitar um equilíbrio. Faltou o conhecimento dos ensinos, a pessoa não tem como sair do lugar em que ele se encontra. Depois nós sabemos assim que tem uma profecia que fala assim, quando surgir ventos fortes, então muitos não sobreviverão, entrarão naquele processo de não pertencerem mais ao nível da terra. Aqueles que terão a possibilidade de ficar, de sobreviverem, então eles terão a possibilidade de viverem amanhã de ressurreição. Quer dizer que aquela condição que nós precisaríamos de ter com o conhecimento dos ensinos. Então, quando surge uma situação e um elemento, um espírito humano,
se encontra com uma condição bem importante daquilo que aconteceu, ele não sofreu consequência. Então nós sempre falamos daquele fato externo que apresentou. Dificilmente perguntamos para este como ele se encontrava logo de manhã, quando ele acordou. Quer dizer que nós tínhamos que trabalhar nesta condição interna, como aquele foi privilegiado, como aquele recebeu os auxílios do acontecimento, do ocorrido. Então nossa vida é essa condição, é interno, é que possibilitou que esse não sofreu consequência. Então toda época o trabalho é interno e a verificação do procedimento que nós temos que ter com o aprofundamento dos ensinos. Não podemos nos acomodarmos, porque as igrejas, através da acomodação, então nós podemos comprar orações, podemos ser beneficiados pelas orações através do pagamento. É isso que nós tínhamos que entender. Quer dizer que se pagarmos, então nós teremos as orações. Não tem benefício. Só tem benefício quando tem um procedimento correto, que é o caso daquele adulto com aquele sentimento para resolver aquilo que está acontecendo com aquela criança. Aquele adulto, com o jeito que ele tem o procedimento, então ele tem possibilidade de enviar um sistema de auxílio para aquele que está precisando. E se aquele não está de acordo, não encontra-se com uma condição de purificado, também não recebe os auxílios, que é aquela referência do alimento que foi preparado. Aquele que iria receber o alimento, o jeito que ele teve o procedimento, agora ele não vai receber mais. Então, os auxílios sempre vão apresentar, é de responsabilidade individual a maneira que cada um precisa de ter. Manhã de ressurreição. Então, é aquela condição bem importante. E nós sempre temos assim, as campinas cheias de flores, os ventos refrescantes, os riachos murmurantes. Esta é uma condição que vai acontecer para aqueles que terão a possibilidade de sobreviverem ao juízo final. Quer dizer que para esses o Criador vai possibilitar uma maneira agradável, uma maneira feliz, porque eles vivem de acordo com os ensinos. Quer dizer que um ensino bem importante que fala assim, fazer parte da vinha do Senhor. Quer dizer que aqueles que trabalham de acordo com os ensinos têm possibilidade de receber dos auxílios a força que o vivifica. Então, o nosso trabalho é ir verificando a maneira que nós recebemos as informações, as instruções e a maneira que nós estamos desenvolvendo, procurando assimilar as informações do livro Na Luz da Verdade e a maneira que nós precisaríamos de continuar tendo para nós mesmos. Porque se todas as referências externas são mudadas, que é o caso do ambiente de trabalho, muitos têm muitas maneiras de trabalhos diferentes e que também dentro da moradia, muitos daqueles que moravam naquela moradia agora não pertencem mais àquela moradia. Então a vida é sempre interna. Nesse procedimento, a pessoa é que tem que fazer o trabalho de organizando. E a referência de cada um não pode ser nas coisas externas, porque fica bem fácil assim de ir observando que as coisas externas não dão sustentação na vida interior. O que nos possibilita um equilíbrio é com a vida interior, com o conhecimento dos ensinos e procurando viver de acordo com esses ensinos. Estuda o livro Na Luz da Verdade.